sei que nós vamos concordar com muitas coisas que nossos olhos verão ainda essa semana acontecer. Pai, eu te rendo graças por mais essa manhã, por essa oportunidade de te servirmos com a palavra, com aquilo que nós temos, somos e a disponibilidade que nós temos no nosso coração, de te servir, aprendendo sobre mais sobre a tua palavra, mais sobre os seus ensinamentos e decidindo, Pai, colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido da sua parte. Nós te agradecemos por espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do teu Filho Jesus, para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver a grandeza daquilo que o Senhor tem preparado para o nosso futuro. Nós te agradecemos por cada mulher aqui nesse grupo, por cada família aqui representada, por cada desejo do coração, por cada, Senhor, pedido de oração. Nós te agradecemos porque nós sabemos que elas têm te buscado e nós sabemos que esse tempo aqui é tão precioso para nós. Porque nós sabemos que a tua presença tem liberdade e o Senhor falará por nós e através de nós. Eu te agradeço assim, Pai, e declaro uma semana grandiosa para cada uma dessas mulheres, que elas possam colher, Pai, frutos dessa obediência, frutos desse tempo dedicado aqui, e que elas possam ver, Senhor, que é a resposta do Senhor pela bondade que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, amém. Vocês estão me ouvindo bem? Joinha? Acho que tá tudo ok, né? Deixa eu ver aqui. Ok. Nós estamos aí com as mulheres participando. Obrigada, vocês, esposos de pastores que também estão aí. De vez em quando, para poder dar uma palavrinha para a gente também. Algumas mulheres. E hoje eu nem sabia que Dona Dani ia entrar aí, né? Se eu soubesse dessa disponibilidade, já daria uma oportunidade para ela, porque hoje eu queria falar um pouco, quero falar um pouco, né, sobre a nossa vida de procrastinação, né? Essa, esse estilo de vida que não foi o estilo de vida que Deus preparou para nós. Nós estamos falando, né, começamos falando sobre família, nós estamos num tempo, né, de realmente trocar uma ideia e falar um pouco, acrescentar um pouco mais sobre família, aproveitando o tempo que eu estou ensinando na escola Rema, essa matéria, que é família cristã. Então, na semana passada, nós tivemos, né, um vídeo gravado, eu vou ver se eu consigo disponibilizar também para vocês. A gente vai fazer um grupo para que esse grupo tenha acesso aos nossos bate-papos. E como é algo rápido, eu quero falar para vocês que Deus nos chamou para um estilo de vida, e eu creio que ontem eu ministrei na igreja sobre uma vida de oração, sobre essa vida de frutificação na presença do Senhor, onde nós recebemos instruções, estratégias da parte de Deus, e eu sei que nesse tempo Deus tem entregado muitas coisas para nós. E um dos versículos lidos ontem na igreja, eu quero voltar a ler para vocês, porque existem coisas para acontecer e nossos corações têm que estar abertos para isso. Está escrito em Salmos, no capítulo 32, no verso 8. Se você não tiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar, que diz: instruir-te-ei, te ensinarei, e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sobre as minhas vistas eu te darei conselho. Então, Deus é o maior interessado em nos dar conselhos, porque Ele é o maior interessado que nós acertemos o alvo. A Bíblia diz que quando nós recebemos Cristo, né, nós somos nova criatura. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17. E se assim alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, esse tudo é tudo. E, de fato, quando nós recebemos a Cristo, nós temos um processo a seguir, né? Então, nem todas as coisas vão mudar da noite para o dia ou na hora que você disse sim. Não, existem processos que nós vamos dar um passo de cada vez, existem mudanças que só acontecerão com o tempo, né? A gente vai colocar força para que isso aconteça, mas outras coisas, é claro, vêm pelas instruções que nós vamos receber da parte de Deus, né? Uma parte ele faz, que é dar a instrução, outra parte nós fazemos, que é dar os passos, que é seguir fazendo aquilo que é vontade de Deus aqui para a nossa vida. Então, se nós somos novas criaturas, nós somos pessoas agora designadas por Deus, decididas a viver em Deus, nós vamos seguir realmente o que Ele está nos ensinando a fazer. E a Bíblia, ela sempre nos coloca num lugar
nos chamando para um avanço, né? E esse avanço vem, né, de uma vida de prosperidade, de crescer na nossa vida em família, individualmente, nossa posição como cristãos e também a nossa vida financeira. Então, a nossa vida, ela engloba tudo isso, um crescimento de forma geral. E como que acontece tudo isso? A gente deixando de fazer coisas que a gente fazia antes ou começando a fazer coisas que não fazíamos antes, né? Muitas coisas que, por exemplo, como coisas simples, como um simples ir à igreja. Tem pessoas que recebem a Cristo e elas não frequentavam uma igreja, e aí elas passam a frequentar uma igreja. E tudo isso acontece porque existe o próprio Espírito dentro de nós nos chamando para coisas maiores, nos inclinando para ver coisas que os nossos olhos naturais normalmente não conseguem ver. Então, eu quero que a gente entre nessa segunda-feira pensando o que que eu poderia fazer e que eu não estou fazendo, né? Será que eu poderia me dar um pouco mais e eu não estou me dando? Em qual área, né? Seria no meu casamento? Seria no meu trabalho? Seria na empresa? Então, assim, existem coisas que essa autoanálise não é alguém, um líder, um mentor que vai fazer, mas sim nós com nós mesmas. Então, assim, de fato, se você pegar uma caneta e um papel agora e começar a anotar o que você poderia fazer que você não está fazendo, você vai encontrar uma série de coisas. Mas não adianta você colocar metas que sejam inatingíveis, porque existem coisas que você pode mudar de imediato. Né, como, por exemplo, vou mudar uma blusa. Eu não mudaria minha blusa hoje, né? Porque eu tô com a minha blusa dessa famosa, né? Moda com propósito, nem fiz, tá vendo? Nem tava fazendo propaganda escondidinha de você, tá vendo? Você entrou aí, tá vendo que eu tô fã mesmo dessas blusas. E eu sei que ela vai chegar nos Estados Unidos, vai chegar em outras nações, porque quando nós somos despertados para fazer aquilo que o Senhor nos instruiu, a gente se coloca num lugar onde a gente nunca se viu antes. Então, assim, para esse olhar, como o Dani começou a se olhar, Dani que está aqui é uma empresária, e ela foi despertada para isso, e isso já existia dentro dela, mas ficou adormecido, isso eu estou contando sem pedir autorização dela, mas eu sei que ela já conta, então não é segredo para ninguém, né? E o que precisou? De ouvir a palavra, ouvir alguém que pudesse falar com ela assim, olha, tá na hora de começar, tá na hora de sair do lugar, tá na hora sabe, colocar as asas para voar. Tem momentos que nós estamos preparadas para voar, no sentido de coragem, de saber o que fazer, mas nós não estamos fazendo, porque estamos procrastinando. E todas as vezes que nós tomamos uma decisão de fazer algo na nossa vida, o medo vai bater na nossa porta. A insegurança, o pensamento intrusivo, aquele que toda hora você pensa, eu acho que não vai dar certo, eu acho que não é para agora, sabe? Esses eu acho, todos eles virão ter esclarecimento quando a gente seguir a direção do próprio Espírito Santo. Quando a gente parar de ouvir as vozes da nossa alma, as vozes dos medos que vêm com as circunstâncias, que às vezes a gente pode falar, mas eu não tenho dinheiro agora para começar a fazer. Mas uma coisa que eu sempre digo, né? O Deus que dá a visão, ele também dá a provisão. Então, às vezes, você não tem o recurso todo para começar, mas o que você começar agora, Deus vai acrescentar. A Bíblia diz que ele dá acréscimo para nós, né? Ele nos acrescenta. Então, quando a gente vê o que está escrito lá em Mateus, né, 6,33, buscais, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então, esse buscar o primeiro lugar, o reino de Deus, é ouvir a voz de Deus. É ouvir o que ele tem para nós, é ouvir o que ele tem para essa semana, para esse dia. O negócio é que às vezes a gente quer um resultado, né, daqui a 5 anos, mas a gente não está fazendo o que é para fazer no dia de hoje. Para a gente ter um resultado daqui a 5 anos, eu preciso acrescentar dia após dias, né, as instruções de Deus para minha vida, porque hoje a instrução vai ser uma. Amanhã Deus vai me acrescentar mais coisas, então eu preciso estar atento, estar nesse lugar de uma vida também de oração, porque a oração
ela vai me instruir o que eu devo fazer e eu vou me encorajar para que isso aconteça. E a procrastinação, ela sempre vem com esses sintomas de desânimo, de medo de não ser suficiente, medo de ser rejeitada, né? E eu vejo que muitas mulheres às vezes deixam de fazer coisas porque elas estão carregando uma rejeição que foi vivida lá 10 anos atrás, ou na infância, né? Um momento que talvez, uma falência que talvez tenha acontecido na sua vida. Eu, por exemplo, eu já tive empresa, eu já fali, né? Assim, eu tive que fechar uma empresa que eu abri. Mas isso não poderia, eu não poderia carregar esses medos, porque Deus tem um futuro. Meu futuro ainda está nas mãos de Deus. E ele ainda sempre estará nas mãos de Deus. Mas Deus depende que nós tomemos essa atitude de que ele estará a cada dia sendo o Deus mais do que suficiente para nós. Então, isso exige uma vida de fé, isso exige uma vida de coragem, isso exige uma vida onde eu vou me dispor a falar com Deus, mas também eu vou me dispor a ouvir Deus. E nem sempre o que Deus falar com a gente vai ficar tão agradável, sabe? Vai se agradar de ouvir. E às vezes ouvir Deus requer também a gente abrir mão do que a gente está fazendo e falar assim: agora eu sei que Ele quer de mim, agora eu vou fazer diferente. Mesmo que isso me doa, isso me custe um preço, porque eu sei que os planos de Deus são maiores do que os planos que eu tenho para mim mesma. Sempre vai ser. A vontade de Deus vai ser sempre maior do que a nossa vontade. Então, o nosso desejo com esse grupo é despertar mulheres, é falar o quanto elas são importantes dentro da tua casa, como mulher, como filha, como mãe, como esposa. E aí, eu te pergunto, como esposa, como você tem sido dentro da tua casa? Né? Você tem procrastinado em, às vezes, arrumar um seu guarda-roupa, ou às vezes de colocar uma coisa em ordem que o seu marido pediu, ou fazer algo que ele pediu para você, até uma comidinha simples, algo que você sabe fazer, mas ele falou: tô com vontade de comer aquela comidinha, e você, vou fingir que eu não escuto, sabe? E às vezes entra por um ouvido e sai em outro. E isso vale para mulher casada, vale para mulher que não está casada, sabe? São pequenas coisas que a gente pode mudar na nossa rotina. E eu tenho aprendido isso com muito estudo, né, da palavra, mas também com muitos estudos científicos, né, que comprovam que o nosso cérebro, ele pode ser modulado, ele pode ser mudado. Aquilo que às vezes a gente pensava, a Bíblia já diz que a gente pode pensar diferente, né, mas a neurociência também diz que nós podemos pensar diferente, nós podemos criar, né, existe um trabalho que você pode fazer com o seu cérebro que se chama neuroplasticidade, que é você dar para o seu que ele possa começar a processar e criar novos neurônios que te dê condições de fazer novas coisas, e você pode até pensar, porque um dia eu pensei que isso era besteira, não, isso é estudo, isso é comprovado, e isso você pode comprovar através da sua vida, se você começar a mudar a partir de um simples toque, sabe? Uma coisa, por exemplo, se você não fazia antes, uma agenda para o seu dia, porque às vezes nós, como mulheres, como nós temos uma habilidade até dada por Deus, que eu falei isso na semana passada, essa capacitação de auxiliadora que Deus nos concedeu, ela é dada pelo próprio Deus para que a gente consiga fazer coisas que estão até acima mesmo. A gente olha assim para o homem e fala: por que ele não consegue fazer isso? Porque a capacidade que Deus deu foi para nós. Existem coisas que o nosso marido nunca vai conseguir fazer dentro da nossa casa. Ele nunca vai conseguir fazer no nosso lugar, porque a capacidade foi dada para nós. Então, existem pequenos hábitos que podem começar a mudar dentro da nossa própria casa, dentro da nossa rotina. No nosso acordar, por exemplo, né? Eu costumo dizer: você acorda pensando em quê? No que você tem que fazer durante o dia, ou na gratidão, né? Que pode ser expressada, né? Já agradecendo que vai ser um dia de sucesso, porque às vezes a gente tem uma agenda, ou tem tanta coisa no nosso pensamento, que tem mulher que carrega a agenda aqui, ó, na cabeça. E sabe que com o passar do tempo, isso vai nos sobrecarregando. Isso sobrecarrega nosso cérebro. E nosso cérebro, ele precisa estar bem para poder funcionar para aquilo que ele precisa funcionar. Então, se hoje a gente tem
um papel, uma caneta, temos um tablet, temos um celular, vamos usar ferramentas para facilitar o nosso dia, notar o que nós vamos fazer. É claro que vai acontecer que, às vezes, no final do dia, você não vai ter conseguido cumprir tudo, mas ali você vai poder ter eliminado várias coisas que, sem aquela agenda, sem aquele acompanhamento, talvez você se perderia no tempo, talvez você se perderia nos seus afazeres. Eu, por exemplo, com uma série de coisas que eu tenho que fazer, se eu não acompanhar a minha agenda, eu me perco, porque aparecem ligações no meio do dia, aparece uma mensagem de coisas que eu não estava, né, proposta a resolver naquele dia e que eu tenho que paralisar, pausar aquilo que eu estou fazendo para fazer aquilo que apareceu de mais importância. É claro, a vida da gente vai acontecer. Às vezes, por exemplo, na semana passada eu estava, né, saí para gravar um podcast e eu estava toda programada no meu dia. Aí recebi uma ligação da escola de João, querendo que eu fosse lá conversar de uma situação que tinha acontecido na escola. Eu falei, olha, agora eu não posso, né, não tem como ir à escola, que eu estava, né, eu tinha saído de um podcast, tinha ido resolver uma outra situação, e aí marquei para ir hoje. Então, assim, existem coisas que você vai poder resolver na hora, mas existem coisas que a gente vai ter que aprender a se posicionar. O dizer não também para algumas pessoas está dizendo sim para nós. A- de fato, assim, a professora, a supervisora queria resolver aquela situação naquele momento. Mas se eu olhasse o momento dela, eu iria, né, sabotar o meu dia, eu iria sabotar o que eu estava planejada a fazer para atender uma coisa que poderia ser jogada para um dia seguinte. Então, essas coisas são lícitas a gente fazer. E não vai te causar nenhum dano, porque o que ela precisava conversar comigo, né, era um parecer que ela queria dar sobre algo que tinha acontecido. Então, esse parecer, para mim, poderia ser dado na segunda-feira. Então, nós precisamos aprender a dizer não, aprender a dizer assim, agora eu tenho uma prioridade. E isso não vai nos causar uma pessoa pior, né? Pelo contrário, quando você está bem consigo mesmo, você pode ver alguns momentos da sua vida que talvez você tenha passado, né? Que você não estava muito bem. Você vê que você não produz muito bem, você não dá bons resultados, você fica agarrado com umas coisas vários dias. Isso é porque você não está bem por dentro, porque você não está conseguindo resolver coisas dentro, né? E às vezes as pessoas nem sabem disso. E às vezes pagam esse preço por estar perto de você e de mim, que não sabemos administrar essas questões que aparecem e a gente não sabe dizer não, né? E às vezes alguém que pode nos trazer um benefício, a gente está mantendo afastado de nós porque nós não estamos sabendo lidar com nós mesmos e com as nossas tarefas. Então, nós estamos num processo de sabotagem, isso se chama sabotagem. Então, quando a gente se predispõe a fazer algo, a Bíblia diz, seja firme até fim. Então, eu tenho aprendido e eu quero compartilhar com vocês as coisas que eu tenho aprendido, porque tem melhorado a minha qualidade de vida, tem melhorado o meu dia, tem melhorado os meus resultados. E eu quero te dizer, trabalhar com uma agenda não significa que você vai ficar agarrada nela, mas significa que você vai ter um direcionamento do que você vai fazer. Trabalhar com planejamento não significa que aquele planejamento não mude no meio do caminho, porque Deus pode te dar uma estratégia que você vai, né, mudar aquilo ali e vai ter um excelente resultado. Então, assim, é mais para que nós tenhamos um direcionamento. Então, segundas-feiras é um excelente dia, né? Tem gente, eu gosto, por exemplo, de fazer no domingo, porque eu vou fazer na segunda. E às vezes na segunda eu dou uma reconferida, né, pela manhã, e por isso que algumas pessoas falam assim, nossa, eu recebo mensagem sua na segunda-feira de manhã. É porque normalmente eu tiro a segunda-feira para ter um descanso, por exemplo, da igreja. Mas eu tenho algumas coisas da igreja que eu preciso resolver na segunda. Então eu tenho ali anotado, então eu já mando e já deixo as pessoas que têm que resolver para resolver. Então, assim, foi uma forma que eu encontrei de me ajudar
e também não deixar as coisas para depois, porque normalmente eu deixava para terça ou para quarta-feira, e aí acabava não conseguindo fazer, ou esquecia, ou a semana já começava daquele jeito, e aí quando você via, já estava na sexta-feira, e nada das metas alcançadas, nada das coisas que você tinha colocado no seu coração de fazer estava feito. Então, eu quero trazer a importância do que, como a gente precisa se permitir, sabe, a viver uma vida sadia, uma vida que agrada a Deus, é uma vida de alegria em poder fazer os nossos dias tranquilos. Eu sei que algumas coisas vão aparecer no meio do caminho, algumas más notícias acontecem, alguns imprevistos, relatórios chegam, aqueles que a gente não estava esperando, mas a Bíblia diz que o justo, no caso aqui nós, né, que temos uma palavra, nós não tememos as más notícias. Elas vão chegar, e se a gente tem um planejamento na nossa vida, a gente sabe que Deus está nesse controle, e eu vou seguir a direção daquele que está dando os comandos, né? E as coisas vão acontecer. Isso é andar em fé, isso é andar, né, na condição que o Senhor nos criou para andar. Né, uma vida onde ele fala assim, né, no mundo tereis aflições, mas eu vou livrar de todas, eu vou te livrar de todas. Ele está já dando uma garantia para nós, que qualquer aflição que vier, qualquer turbulência, qualquer pepino que apareceu no meio do caminho, ele já tem uma solução para isso. Então, nosso papel é tornar a nossa vida mais leve, para que a gente possa ouvir a voz de Deus, tornar os planos de Deus, né, que esses planos sejam os nossos planos também. E estar, assim, com o coração humilde para aceitar as mudanças que nós precisamos fazer a gente mesmo. É tão difícil, às vezes, assim, é mais fácil a gente olhar, né, um defeito ou algo que uma pessoa precisa melhorar, e é por isso que existem mentores, né, e é por isso que existem pessoas que podem dar mentorias, que podem acrescentar na nossa vida, porque às vezes é mais fácil de alguém que está de fora identificar algo que você precisa mudar. Até porque a gente expressa algumas falhas nossas através do nosso comportamento, né? O nosso comportamento entrega muitas vezes aquilo que a gente tenta esconder de nós mesmos, né? Uma fala mais ríspida, uma voz alta, né? Que é solta, às vezes, no momento que você não, né, não espera também. E claro, isso acontece, queridas. Eu não quero trazer isso nem como um julgo, porque são coisas que nós vamos lapidando quando nós vamos conhecendo essa palavra. E são coisas que são gradativas. É igual uma pedra preciosa, né? Eu posso utilizar esse mentor como aquele homem que lapida uma pedra preciosa, que ele encontra ali, né, as partes que precisam ser lapidadas. E aí ali ele vai fazendo um desenho daquela pedra que já existe. Aquela pedra, ela não é uma pedra que não existe, ela existe, ela só precisa ser lapidada. Então, todas nós temos áreas que precisam ser lapidadas. Então, assim, primeira coisa, o que eu quero trazer, né, com esse projeto mesmo de falar para famílias, porque quando nós trabalhamos mulher individualmente, nós podemos causar um impacto muito grande dentro da nossa família, né? Quando nós trabalhamos o desenvolvimento humano, a mulher, o desenvolvimento da espiritualidade, o crescimento espiritual, quando essa mulher começa a crescer espiritualmente e ela entende as coisas que ela precisa colocar nos seus devidos lugares, ela começa a causar um impacto primeiro dentro da casa dela. E depois ela começa a aparecer na empresa, ela começa a aparecer nas suas amizades, ela começa a ter relacionamentos duradouros de amizade, né? Ela começa a ficar mais constante. Mulheres inconstantes, elas precisam ser lapidadas por mulheres mais firmes, por mulheres que já conhecem a firmeza, mulheres que já passaram por esse caminho. Então, a inconstância, mulheres que, por exemplo, às vezes ela começa uma coisa, não termina, aí daqui um pouco ela já está com uma outra ideia maravilhosa, e tudo para ela. De um mês para o outro é tudo maravilhoso, mas ela nunca consegue terminar uma coisa que ela falou que era maravilhosa.
né, que era tudo. Ah, esse é o melhor emprego da minha vida. E daqui um pouco passa 2, 3 meses, 6 meses na empresa. Ah, mas isso não é para mim. Descobrir que isso não é para mim. É claro, existem coisas que nós vamos descobrir na nossa vida que não é para gente. Mas a inconstância, você pode ver, né? Existem pessoas que elas são inconstantes em várias áreas da vida, né? Se ela é inconstante no trabalho, você pode ver, ela é inconstante também na palavra dela, quando ela fala, eu vou começar uma academia e não termina, né? Eu vou emagrecer e não dar continuidade no processo de emagrecimento. Essa inconstância é algo que nós precisamos trabalhar. Essa inconstância pode também gerar, né, uma vida de procrastinação. Porque ou você, né, quer fazer tudo e não faz nada, ou você coloca determinado que você vai fazer e faça. Eu comecei, sabe como mudar minha vida de procrastinação e de inconstância? Quando eu observava, assim, por exemplo, um livro que eu pegava para ler. Eu não gostava daquele livro, aí eu deixava ele de lado. Só que no meio daquele livro poderia ter coisas maravilhosas. E às vezes o início pode ser entediante, mas no meio pode ter uma pérola. Mas eu falava assim, mas aí se eu terminar esse livro? Aí os pensamentos começam. Mas e se eu for à frente com esse livro e vou chegar lá no final ser a mesma coisa do jeito que está no início? Aí eu parava. E sabe, quando eu olhava, às vezes passava um ano, eu não tinha lido um livro inteiro. Porque todos que eu começava, eu simplesmente parava porque, ou às vezes discordava com uma fala do autor, ou uma situação pontual, qualquer coisinha, sabe? Nós não podemos ser mulher por qualquer coisinha, deixar as coisas de lado, né? E tem mulheres que às vezes querem deixar por qualquer coisinha um casamento. Eu falo qualquer coisinha que às vezes uma briga, às vezes um aborrecimento, uma situação que aconteceu pontual, acha que já é motivo, sabe, de separação. E aí eu vejo que essa inconstância nas pequenas coisas nos faz tornar inconstante nas grandes coisas. Isso é muito perigoso. Porque às vezes você nasceu com um espírito empreendedor dentro de você. Talvez você tenha habilidades assim poderosas, podendo fazer grandes coisas, mas a inconstância não deixa você colocar aquilo em prática e você nunca teve uma empresa. Por quê? Porque você sempre foi inconstante, sempre foi procrastinadora, sempre teve essas duas nuances, né? Às vezes tem pessoas que é demais na procrastinação, tem gente que é demais na inconstância. Mas e quando você é demais nas duas coisas? Sabe, você precisa olhar a sua volta hoje, né? Como uma mulher de Deus, como aquela que vai receber a instrução, vai estar debaixo da vista do Senhor e vai permitir que ele fale coisas com você. Comece a ver as coisas que você tem começado e não tem terminado. Como eu citei o exemplo de um simples livro, hoje eu pego todos os livros. O que me fez mudar, né? Essa questão né, da leitura. Eu falei, independente se eu gostar ou não, eu vou pegar e vou ler até o fim. Então, isso tem me ajudado em outras áreas, por incrível que pareça. O meu cérebro começou a produzir estímulos que me mostrasse agora que aquele livro. E eu faço hoje leituras muito rápidas. Por incrível que pareça, eu comecei a ter um hábito de leitura, comecei a gostar da leitura, e hoje eu sou uma pessoa apaixonada por leitura. Se eu pudesse, eu teria mais tempo para ler. É que eu tenho que administrar o meu tempo. Então, assim, essa condição que Deus nos dá, essa capacitação de poder mudar, né? E Ele que as células no nosso corpo, principalmente, né, do que aquilo que ele está dizendo na palavra que é possível mudar, e ele fala assim, muda os pensamentos, pense coisas do alto, ele está dizendo assim, olha, pense para cima, pense o melhor que você pode pensar de você, sabe? Por mais que você não esteja vivendo aquilo, Deus está nos dizendo pela palavra que é possível viver. Como? Começando a pensar. E quando você começa a pensar, você começa a criar esses estímulos positivos e você começa a falar assim, não, eu não quero mais viver essa vida de procrastinação ou essa vida de inconstância. Eu vou ser firme até o fim.
Então, às vezes, Deus quer despertar hoje em você a empreendedora que existe, a mulher que um dia pensou em ter um negócio, começar um negócio e não começou até hoje, sabe? É, como eu sou a líder, né? A Deus me deu o direcionamento de gerar esse projeto, Projeto Águias, que é para realmente trazer mulheres que querem ter resultado em suas vidas, sabe? Mas para esse nível de resultado que nós queremos chegar, né, que é um nível, né, de corpo, alma e espírito, não é ter uma vida espiritual totalmente saudável, né, orando, tendo as nossas disciplinas espirituais, ter uma vida de oração, uma vida de congregação, uma vida de servir a Deus na nossa igreja, aos nossos líderes, mas também no corpo, né? Olhar para o nosso corpo e nos sentir amadas, sabe? Perceber que o nosso corpo é templo do Espírito, que o nosso marido, você que é casada, que o nosso marido gosta de ver um corpo bonito e ele precisa ver corpo bonito, ele quer ver você bonita. Então, quando você se cuida para você, mas você se cuida também para o seu marido. E às vezes eu vejo mulheres que querem, né, comprar belas roupas, mas não estão colocando o seu corpo em forma para poder colocar aquela bela roupa. E sabe, tudo isso é um meio que provoca frustrações em nossas vidas. Então, é, esse projeto com mulheres, a finalidade é trabalhar corpo, alma e espírito. Então, aqui nós vamos sempre falar de corpo, alma e espírito. E nós sempre vamos falar de firmeza, de constância, que vai nos levar para uma vida de abundância. Essa vida de abundância que Deus fala lá em João 10:10, Jesus fala que ele veio para nos dar uma vida e uma em abundância. É para sobrar em todas as áreas. É para sobrar em saúde, é para sobrar numa mente totalmente saudável, é para sobrar, né, na condição de você ter financeiramente para você abençoar e você poder desfrutar do melhor dessa terra, e você tem condições de desfrutar do melhor dessa terra. Então, o que eu quero despertar é esse olhar para você como indivídua, como mulher, como aquela que foi criada por Deus, que você tem um chamado e para você entrar nele, você precisa considerar algumas coisas que Deus sempre considerou importante, né? Família é um projeto de Deus e eu quero que você comece a olhar para você essa semana e depois que a gente terminar aqui ou durante esse nosso momento, você pensar no que você precisa mudar primeiro dentro da tua casa, em você, como mulher, como esposa, como mãe, né, como aquela que vai decidir fazer alguma mudança, mesmo que seja uma mudança pequena, para que você comece a experimentar das pequenas coisas, porque para você chegar no grande, você vai começar a experimentar das pequenas e valorize as pequenas mudanças. Anote suas pequenas mudanças, sabe? Celebre suas pequenas mudanças, porque eu sei que para muitas pessoas, quando eu falo a situação do livro, para quem já lê muito, para quem gosta de ler, para quem sempre foi apaixonado por leitura, poderia achar insignificante, mas para mim isso é um troféu. Porque se hoje eu escrevo o livro, é porque um dia eu não conseguia ler nenhum livro e eu passei a amar a ler livros, e depois você passa a amar, querer ensinar para as pessoas o quanto isso é bom. E eu quero ler uma passagem aqui para fechar o nosso momento, e está escrito em Mateus, no capítulo 5, no verso 13. Eu vou ler na versão A Mensagem, que diz assim, e eu quero que você receba essa palavra como voz de Deus aqui nessa manhã, de segunda-feira, que Deus marcou esse encontro, dia 25 de agosto, para que você comece uma semana diferente de várias semanas que você tenha começado. Porque, como eu li ontem também, João 4:35, algumas pessoas, como aqueles discípulos, estavam perguntando: ainda faltam 4 meses para a colheita? E Jesus respondeu: não, levante os olhos e vejam. Não faltam 4 meses para colheitas. Os campos já estão prontos para colheitas. Então, ao invés de você esperar até o final do ano, ou esperar o final do ano que você se inspire para você mudar o ano que vem, não. Eu quero que você se inspire hoje, a partir de hoje, porque dentro desses 4 meses, até o final do ano, você tem colheitas, você vai ter sementes semeadas, né, de que você semeou lá atrás, mas agora de outras sementes que você vai começar a colocar
na sua vida. E eu quero ler o que está escrito aqui como a boca do Senhor para você nessa manhã. Diz assim: permitam-me dizer por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto a cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, isso é Deus dizendo para nós, queridas. Não pensem que é para escondê-las debaixo de um balde virado. Eu quero posicioná-las onde todos possam vê-las. Agora que vocês estão no alto do morro, onde todas conseguem enxergá-las, tratem de brilhar e mantenham sua casa aberta. E que a generosidade seja a marca da vida de vocês, mostrando-se acessíveis às outras. Vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, que é um generoso Pai que está no céu. Sabe? Então Deus quer nos colocar nesse lugar onde nós poderemos ser vistas como quem tem um Pai generoso e que nos dá todas as coisas. Então eu quero finalizar essa manhã de segunda-feira com vocês e não ser mais, sem mais delongas, né? Dizer para vocês que o que Deus tem preparado para a sua semana, basta você conseguir estar nesse lugar de ouvir aonde você precisa se posicionar para que você enxergue as suas colheitas. Vá para esse campo, vai para esse lugar de colheita, não deixe o cansaço te parar. Você tem sementes semeadas de uma vida que você se dedicou a Deus e agora Ele quer que você faça novas plantações, porque o futuro que Ele tem para mim e para você exige que nós entremos nessa nova fase, que é uma fase de constância, de firmeza e sem procrastinação.